Inclusive, Elenilson já teve a oportunidade de trabalhar no próprio Sergipe, enfim, onde ele jogou futebol, jogou muito, inclusive, enfim. Então, o técnico Elenilson Santos vem fazendo uma campanha satisfatória no Hulk do Litoral Sul. E conforme eu disse, o Elenilson Santos é o nosso convidado hoje aqui no Top Sport para falar exatamente sobre essa campanha do Coruripe, o que ele projeta para a futura, enfim. Vamos conversar com o professor Elenilson Santos, que já está a postos ali, sentadinho na estrutura do Coruripe. Professor Elenilson Santos, uma satisfação conversar com um amigo aqui do Top Sport, o esporte em grande estilo, aqui na TV Ops. Bom dia. Bom dia, Cardeal. Satisfação é minha estar participando desse programa conceituado. Estamos aqui à disposição, para falar coisas pertinentes ao Coruripe. Professor, uma campanha, a gente pode dizer que essa Série D ela está iniciando, né? Apesar de alguns jogos, já jogos importantes, inclusive. Mas como é que você define esse campeonato brasileiro da Série D até o momento? Sobretudo esse grupo do Coruripe. Veja bem, Cardeal, eu acho que você tem conhecimento que a Série D é uma competição extremamente difícil, né? As equipes são bem equilibradas, e tem as viagens, os desgastes da viagem, né? Os jogos que realmente são jogos difíceis, em horários, inclusive, com sol causticante. Nós jogamos no último domingo às 15 horas, hoje jogaremos às 15 horas. Então, assim, a gente sabe, a gente já sabia antes de iniciar essa competição que teríamos grandes dificuldades, mas, graças a Deus, a gente tem conseguido fazer uma boa campanha. A gente continua no G4 desde a segunda rodada. Tivemos um tropeço no último jogo, mas vamos tentar no jogo de hoje contra o Central, né, já que hoje começa o retorno, conquistar uma boa vitória. O nosso grupo é um grupo muito equilibrado, né, nenhuma equipe disparou. O Vitória da Conquista está com 13 pontos, o ABC tem 12, a gente tem 10, Itabaiana 10, Central e Potiguar 9. Então, assim, inclusive ontem eu estava tendo uma conversa com a nossa diretoria e mostrando para eles que essa classificação só será definida na última rodada, dado essa condição do equilíbrio das equipes. Então, assim, a gente vai tentar fazer um grande jogo hoje para tentar conquistar uma vitória e voltar à liderança. Elenilson, a gente sabe que todo jogo, obviamente, requer uma atenção e tem que entrar em campo como se fosse uma decisão de campeonato, né? Cada jogo é uma decisão. Principalmente nessa Série D, que é tão complicada conforme você disse. É uma competição que tem uma característica extremamente diferente da A, da B e da C, né? A Série D é uma competição de mais força, de mais pegada. Essas outras três competições a gente define mais como competições mais técnicas, né? Mas não é que a Série D não seja técnica, ela é também. Mas a característica dela é muito forte, a questão da pegada, sobretudo devido aos campos, né? Que são ruins. Na verdade é essa. Inclusive ontem aqui no programa eu trouxe a informação do jogador que se machucou entre Altos e Sinop. O cara fraturou o pé, rompeu os ligamentos, enfim. E aí encerrou a temporada para ele. No mínimo 6 meses afastado dos gramados, o jogo do final de semana agora. O Ellison Carioca, salvo engano, o nome do jogador. Então, assim, isso é muito em virtude desse piso, ou seja, dos gramados que vocês encontram na Série D. Mas pelo nivelamento dessa tabela, por esses números, essas pontuações aí, muito próximas uma à outra, requer uma atenção maior, Elenilson, nesses jogos, principalmente quando joga em casa, porque a gente costuma muito dizer o seguinte, que a Série D, e acho que todas as competições são assim, você tem que primeiro fazer o dever de casa e tentar roubar pontos fora. Você não pode perder ponto em casa, porque se perde ponto em casa, a situação complica ainda mais, né? É verdade, Cardeal. Essa questão dos campos, você lembrou muito bem, é outro fator também de empecilho para as equipes. São campos realmente muito desgastados. Infelizmente, a Série D não se joga em arena, são campos que o cuidado não é o ideal para que os atletas possam desenvolver da melhor forma o seu potencial. Em relação à classificação e essa questão de vencer os jogos em casa, na minha primeira conversa com os atletas, eu falei para eles essa situação, que seria necessário a gente fazer o dever de casa e buscar pontos fora de casa, porque a gente teria grande chance de classificar. Em casa, a gente até então tem 100% de aproveitamento. Os 3 jogos que nós fizemos em casa, a gente conseguiu vencer o Potiguar,
o Frei Paulistano e no último jogo o ABC. Então é necessário que no jogo de hoje a gente consiga uma vitória para permanecer com 100% de aproveitamento em casa e melhorar, né, o nosso aproveitamento fora de casa, porque até então a gente só conquistou um ponto fora de casa, que foi contra a equipe de Jacobá. Então a gente espera, a gente tem essa esperança de conquistar mais uma vitória hoje para se manter, né, com esse 100% de aproveitamento em casa, e nos jogos seguintes, fora de casa, a gente tentar conquistar alguns pontos, porque aí sim a gente vai ter grande chance de classificar. Elenilson, observando esses clubes da Série D, e eu vou sempre tocar nesse ponto, porque inicialmente você precisa observar o teu grupo, que é onde você está buscando essa classificação. Mas observando esse Campeonato Brasileiro da Série D 2020, que tipo de projeção você faz com esse Coruripe, com o elenco que você tem em mãos, analisando o nível técnico da competição? Veja bem, Cardeal, a gente sempre projeta primeiro fazer uma grande competição. E a gente traça as nossas metas, né, buscando uma a uma. E dentro das metas que nós traçamos com os atletas, mesmo entendendo, né, que a dificuldade é grande, classificar nessa primeira fase e aí sim começar a entrar no mata-mata, serão 3 mata-mata, né, e aí tentar um acesso à Série C. Mesmo entendendo que o grau de dificuldade no momento que afunilar essa primeira fase vai ser grande, como também no mata-mata. A gente sabe que se a gente classificar, vamos pegar outras equipes qualificadas de outros grupos, então assim, será uma outra competição, mas nós traçamos essas metas e vamos tentar buscar a classificação em primeiro momento, nessa primeira fase, e depois pensar no primeiro mata-mata para ver se a gente consegue passar. Mas o foco nesse momento, né, o planejamento continua alinhado para o nosso objetivo nessa fase, que é a classificação. Bom, estamos conversando com o técnico Elenilson Santos, técnico do Coruripe, que é um dos representantes de Alagoas no Campeonato Brasileiro da Série D. Estamos com o programa Top Sport no ar, simultaneamente sendo também retransmitido pelo YouTube e pelo Facebook. E você ainda tem uma reprise à noite a partir das 20 horas no oferecimento de cachaça Brejo dos Bois. Você tem a Brejo dos Bois tradicional e tem também a Brejo dos Bois Sabores, onde você encontra aí nos principais supermercados do país com um precinho, ó, supimpa, magnífico. Um abraço aí para o meu amigo Rogério Siqueira e também para o professor Vanderlei Luxemburgo, né? São os sócios proprietários aí dessa cachaça Brejo dos Bois. Elenilson Santos, com esse elenco que o Coruripe tem, você tá tranquilo? Diz, eu consigo buscar essa classificação, para mim tá tudo de boa, tá tudo tranquilo. Ou você precisa ainda de peças qualificadas para poder fortalecer ainda mais esse belo time do Coruripe comandado por você? Eu costumo dizer que o elenco a gente só fecha o elenco quando não há possibilidade de inscrever mais algum atleta. A gente continua fortalecendo o nosso elenco. Ontem, nesses 2 últimos dias, houve a contratação do João Grilo, que é um jogador de qualidade, conhecido aqui no futebol alagoano, e do Gabriel, né, do Asa, que veio emprestado para fortalecer o nosso elenco. Então, são 2 atletas com uma qualidade muito boa. Acredito que com a chegada deles 2, a gente fica mais forte. E dentro da condição financeira do clube, se houver a possibilidade de trazer mais alguns atletas para que a gente possa fortalecer e buscar os nossos objetivos, tenho certeza que a diretoria não vai medir esforço. São jogadores, Elenilson, tanto o João Grilo quanto o Gabriel, atacante. E aí o João Grilo a gente conhece, conforme você bem disse, um jogador que tem a qualidade muito boa, um meia que tem uma característica excelente. O Gabriel, um jogador que joga mais pelos extremos, né? Um jogador também bastante interessante, muito rápido, inteligente, enfim. Com esses 2 jogadores, você já conta com esses atletas nesse jogo contra o Central ou precisa da regularização desses 2 jogadores ainda? Não, eu só vou poder contar com o João Grilo, né, que ele chegou mais cedo, chegou há 2 ou 3 dias, e aí conseguiu colocar ele no BID. O Gabriel entrou no BID ontem à noite, só que ele não fez o exame, né, para a Covid. Inclusive, eu tive a oportunidade de trabalhar com o Gabriel ontem, no primeiro treino,
fiquei muito satisfeito, achei um jogador muito interessante, porque quando você trabalha contra, né, a distância, você não consegue, assim, definir realmente a capacidade do atleta. E ontem, no primeiro treino do Gabriel, assim, eu fiquei muito animado com essa contratação. Infelizmente, ele só veio entrar no BID ontem à noite e, como não fez o teste da Covid, não vai poder nos ajudar. Gostaria muito que ele já tivesse à nossa disposição no jogo de hoje, porque é um atleta que eu, já no treino de ontem, eu vi muitas qualidades. É um jogador que a gente costuma dizer que é o desafogo do treinador, né? Em determinados momentos, principalmente do meio para o final do segundo tempo. É um jogador interessante, não é? Porque ajuda pra caramba. Um jogador que, como a gente costuma dizer, é muito agudo, vai muito para dentro dos outros jogadores, né? Finaliza, inclusive, não tem tempo perdido para ele, já limpa e já faz a finalização. Enfim, então é um jogador que você ganha na ofensividade, não é, Lenilson? Verdade, você atentou muito bem para essa situação dele de finalizar. Ontem, após o treino, eu cheguei para o meu auxiliar e falei, poxa, que bom, um atacante que... O primeiro lance dele no treino, ele limpou e finalizou. A bola foi para fora, mas ótimo que ele teve a atitude de finalizar. E como você falou, um jogador agudo, um jogador que, se começar, vai dar muito trabalho para o adversário. Se entrar na segunda parte do jogo, é um jogador que com certeza vai incendiar o jogo. Eu sofri, né, com o Gabriel nos jogos contra o Asa, onde a gente estava ganhando por 2-0 e o Gabriel entrou, incendiou o jogo e, inclusive, conseguiu fazer 2 gols. Então, assim, a gente tem uma esperança muito grande que ele possa nos ajudar muito. Agora, Elenilson, você vai enfrentar um Central de Caruaru que o último jogo venceu de goleada em casa, né? Venceu bem. E que tipo de estratégia você tem trabalhado com os teus jogadores para tentar anular esse Central hoje aí, hein? Veja bem, Cardeal, a gente foi para Caruaru com a equipe um pouco desfigurada. Eu precisei poupar 5 atletas titulares porque estavam com tendão dolorido, com desgaste físico muito grande devido justamente às viagens e os jogos quarta e domingo. Então eu poupei 5 atletas, o Alexandre goleiro estava machucado e o Nona tinha quebrado o maxilar no jogo contra o ABC. Então, na verdade, do jogo do ABC em relação ao jogo central, eu não pude contar com 7 atletas titulares que jogaram contra o ABC. Então, assim, foi uma situação atípica, mas mesmo assim, eu acreditava muito na equipe que entrou em campo, porque também é uma equipe que os jogadores têm muito potencial, mas infelizmente a gente não conseguiu fazer um grande jogo. Então, assim, a nossa esperança é que com o retorno desses atletas titulares no jogo de hoje, a gente possa fazer um jogo diferente, montando uma estratégia diferente, para que a gente possa tentar vencer a boa equipe do Central. E nós cometemos também muitos erros. Se for analisar os gols que a gente cometeu, é realmente complicado você jogar na casa do adversário e errar tanto da forma que a gente errou. Então, assim, a gente acredita que com a volta desses atletas titulares, porque a gente sabe que de um jogo para o outro, você perder 7 atletas titulares é muito complicado. Elenilson, para a gente finalizar, eu te desejo boa sorte e sucesso, que você tenha uma equipe hoje que dentro de campo faça um trabalho satisfatório, que você consiga esse resultado positivo. E eu também queria aproveitar para a gente finalizar, aproveitando que você jogou no Sergipe, naqueles momentos áureos do time sergipano. Sergipe completou ano, né, por esses dias agora, e eu não lembro o nome dos jogadores, fugiu aqui da memória, mas há quem diga que você fazia parte de um dos melhores meio-campos da equipe do Sergipe, né? Eu tive a felicidade de fazer parte dessa história aí, né? Uma história maravilhosa, 111 anos. O Nelson sempre fala, né? É verdade. Sandoval, Baianinha, Helenilson, Denilson, Sandoval e Helenilson, Souza, Sandoval e Helenilson. Então, assim, eu fico feliz por ter dado uma contribuição, né, para essa linda história. E até hoje a gente está marcado lá como a geração do hexacampeonato. É importante quando você passa, né, e passa a ter um carinho da torcida, dos próprios diretores, e a gente fica feliz. Eu tive a oportunidade de parabenizar o clube pelos 111 anos e espero que o Sergipe volte a ser o Sergipe que sempre foi, né, porque passa um momento muito difícil de crise financeira, em questão de competições a nível nacional, tem deixado a desejar, mas eu espero que ele possa resgatar isso aí.
Valeu, Edenilson. Forte abraço para você, sucesso aí e boa sorte nesse jogo contra o Central, viu? Um abraço. Obrigado pelas palavras, Deus abençoe todos vocês.